Cultura informa. Opinião. A gente vai ouvir agora os comentários e as bombas da política com o comentarista político, o rei das bombas, Davi Cardoso. Boa tarde, seu Davi. Boa tarde, Davi. Seu André Santiago, boa tarde, Tony Maciel. Olha, deixa eu colocar aqui o seguinte. Eu tenho algumas informações em relação à questão do União Brasil. Foram muitas informações que estão rolando nos bastidores da política pernambucana sobre possíveis mudanças. E nós vamos apenas aguardar. Eu quero mais condição de sustentabilidade e de opinião. Eu quero mais eficácia nessas informações que nós estamos vendo. Se bem que existe um quadro no paralelo, que já foi inclusive comentado, e agora se fala mais claramente, é do ponto de vista do ex-presidente Lula, que apoia a candidatura de Danilo Cabral. Há quem diga que o Lula vai passar 3 ou 4 dias em Pernambuco. Caruaru está entre as cidades escolhidas pela equipe para a passagem de Lula e certamente aquele momento de imprensa que vai ter para, naturalmente, escutar do Lula o que verdadeiramente está ocorrendo. Porque se fala muito na condição, do ponto de vista político-eleitoral, do Danilo Cabral, mas se baseando, que eu não me baseio, e tomando por conta o que chega lá de pesquisa no governo, essas que são apresentadas ao público divergem das que são feitas pelas equipes. O resultado é completamente diferente. E muito mais diferente será no entendimento deles, estou colocando o entendimento deles, é quando Lula oficializar para valer, porque a gente sabe, e quem tem mais esclarecimento, que o candidato do Lula é o Danilo, a gente sabe disso. Mas tem aquela história da Marília que saiu do PT e foi embora e está aí, com perspectiva inclusive de crescimento. Mas essas pessoas que fazem parte da equipe do governo, vamos assim considerar, elas entendem que a partir do instante em que for claramente colocado que o 13, que é o PT, é o candidato do Lula, quer dizer, Lula vota no 40, que é o Danilo, aí eles acham que a Marília, com esse crescimento que está, ela vai dar uma descida grande. Inclusive podendo sair até da disputa de primeiro e segundo turno. Isso é o que eles dizem. Não estou colocando como opinião. Estou apenas relatando para vocês o que os bastidores estão contando. É a gente esperar para ver. Em relação à questão de opinião, eu disse várias vezes aqui neste microfone, de que essa questão de Marília, essa coragem que ela teve, que eu cobrava tanto, eu quero ver se, e aí você lembra muito claramente, e eu disse várias vezes, eu quero ver se os votos que Marília Arraes tem, se esses votos são realmente dela ou se ligados ao PT. A gente vai ver nessa ideia do governo, vamos aguardar para ver. Um outro assunto que a gente tem para falar rapidamente, eu não vou nem me alongar nesse ponto de vista, apenas é para citar dados em relação à questão da União Brasil. Veja bem, nós temos União Brasil, que é o Coelho, o Miguel Coelho, mas que tem o partido que a condição de lançar 50 candidatos, 35 homens e 15 mulheres. Então nós temos aqui 9 nomes relevantes. O Rafael Delon, o Dilson Oliveira, a Alessandra, o Antônio Coelho, o Romero Salles, Romero Albuquerque, Chaparral, Gustavo Gouveia, Socorro Pimentel e Zeca Cavalcante, que disputou para federal, mas agora vai disputar para estadual.
Então, o que é que você tem ideia nisso aí? Vamos colocar um raciocínio dos 10 ou 12 ou 15 ou 20 que nós poderíamos traçar. Mas vamos colocar um ponto de partida. Primeiro raciocínio, de 10 ou de 12 ou de 15 ou de 20, viu? Vamos colocar o raciocínio. Eu fiz uma soma do quociente eleitoral, que foi 92.070. Eu não vou nem acrescer e nem diminuir. Eu vou arredondar para 92 mil, tá? O quociente eleitoral. Você tem uma ideia da coisa. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o Antônio Coelho, que teve 44.277 votos, a Alessandra 45.115, Romero Salles 35.195, Romero Albuquerque 29.262, Chaparral 31.999, Gustavo Gouveia 50.058, Socorro Pimentel 34.675 e Zeca Cavalcante 57.775 votos. Foram os votos dados a esses parlamentares que eu estou falando agora. Agora, se nós construirmos uma ideia, digamos que esse partido, que eu não conheço ainda a sua totalidade, estou colocando apenas esses 9 nomes, deixa eu ver, 3, 6, 10 nomes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nomes apenas. Estou colocando uma mulher, 2 mulheres, quero dizer, e colocando 8 homens. Se eu entender que o patamar geral chega a 450 mil, não estou dizendo que é isso, não. Estou apenas exemplificando na primeira análise que é preciso ter, rapidamente. É evidente que a gente vai, ao longo do tempo, nos aprofundando nas informações e diminuindo ou acrescentando palavras. Mas vamos colocar num patamar que o partido chegue a 450 mil. Para chegar a 450 mil, naturalmente, 121.644 estão acrescidos aos 328.356 somados os votos, imaginando, e nem sempre é assim, mas estou imaginando, nesse cenário, que as votações não sejam aumentadas. Elas, no mínimo, sejam repetidas, para mostrar a você a realidade da União Brasil neste atual momento, podendo se transformar. Ou seja, para essa realidade chegaria a 450 mil votos, incluindo legenda, incluindo candidato, os votos das mulheres e das outras vagas dos homens. Tá? Então, aí você pergunta, se isso ocorresse, esse partido elegeria quanto? Seguramente, nesse quociente eleitoral que nós estamos estimando, você, naturalmente, elegeria 5, podendo eleger o 6º. Então, veja que numa Câmara de 49, numa Assembleia de 49 deputados, nesse aspecto aqui, apenas um partido já arranca 5 ou 6. Por isso que é preciso fazer a conta com clareza e com muita condição de fazê-la, para poder você, de repente, não colocar o coração acima de tudo. Não é? Então, você teria 5 podendo fazer 6. Ah, mas vai ter mais. É claro que se tiver mais, muda. Se tiver menos, também muda. Mas é nesse patamar. Aí você procura saber, mas esse pessoal não vai repetir a votação. Eu não estou dizendo que vai. Estou imaginando para você ter uma ideia. Esse meu raciocínio, essa construção do comentário, é para que você tenha ideia daquilo que pode ocorrer. E aí você teria, por exemplo, nesses nomes citados, apenas 2 que não foram votados como deputado estadual, que foram o Rafinha Delon e o Dilson Oliveira. Não é? Então, se você há de convir, por exemplo, num instrumento de que a menor votação aqui foi 31.999, ou seja, 32 mil votos, a chance, né, de um poder assumir a parada, seguramente teria que ultrapassar isso aqui. Porque se você faz 6, você tem, por exemplo, nesse patamar, 3, 4, 7 e 8. Você já tem 8. Então, você precisaria, para estar entre os 6, suplantar o patamar de 35 mil, podendo chegar beirando a 40 para ter chance de ganhar. Se vai ter ou não vai ter, é um outro raciocínio, é uma outra ideia, é uma outra construção. Mas é só para você ter uma ideia
da dificuldade que é se eleger. Muita gente pensa que é assim, tem assado, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, porque todo mundo que é candidato é eleito. Quando as urnas abrem, os resultados são completamente diferentes, ou diferentes. Então é preciso esperar, mas você aí teve uma clareza, com certeza, dessa dificuldade que não só terá o União Brasil, mas como outros partidos que seguramente vão disputar a eleição deste ano. É por aí. Rádio Cultura. Jornalismo com credibilidade. Agora 12 horas mais 59 minutos. Virou agora, então, Isso. 1 hora. É porque eu tava na dúvida. Virou agora, 1 hora. E aí, Davi? Ô, Davi! Diga lá! Hoje tem... Anote! Tempo e placar. Do espetáculo. Companheiros de bancada perdem a aposta para o satélite. É bomba. Hoje eu vou divulgar a relação das cidades que me cobraram ontem tanto. Tem muita gente anotando, viu? Me cobraram pra caramba. Desculpe lá o Santiago e o Tony. Mas hoje eu divulgo. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu parabenizar e cumprimentar o meu querido companheiro Irã Carvalho. Essa figura extraordinária que está aniversariando hoje. Meus parabéns, muita saúde, muita paz, muita tranquilidade, meu querido Irã, e sucesso sempre, companheiro. Parabéns para você e toda a sua família. Bom, nós vamos, Tony, Santiago, tomar a nossa cerveja donde? Donde? Quer dizer que eu errei e Santiago também eu acertei? A bancada perdeu. Eita. Satélite ganhou. A suplementação dos 27 milhões. Sério que foi unânime? 23-0. É bomba. É bom. Bomba. Meu filho, não brinque não. Quero saber onde e quem vai pagar o tira-gosto. Eita, André. Não, André, eu vou fazer o seguinte. André perdeu, eu vejo, por aproximação eu cheguei mais perto dos 23. Não. André deu 17, eu disse 18. Não foi, eu fui 20, não? Não, você foi 17, você foi menos que eu, olha. Eu acho que eu fui 20. Vamos Mas o lá. André paga tudo. Atenção, Félix, puxa o programa aí da quinta-feira passada e vamos saber quanto André Santiago disse. Mas você disse 17, eu disse 18. Pois é. Então o André paga tudo. Vai ser Ô, André. gente, que é isso, rapaz? É bronca, viu? Bronca. Outra coisa, o Rodrigo Pinheiro está em São Paulo, viu? O prefeito está em São Paulo. A trabalho? Paulo, A trabalho? seguramente, né? A trabalho. A trabalho, eu digo do ponto de vista político, né? Isso. Político, né? Então, Será que ele foi se reunir com o está Dória? acontecendo no governo Rodrigo Pinheiro para os vereadores em relação a Kekel. Muita coisa, viu? Muitas mudanças. Nós estamos deixando a baleia ainda tomar fôlego, dar uma respirada. Quando ela vier das águas profundas do oceano, que botar aquela bicha para cima e respirar, e eu vou começar a disparar as mudanças e fazendo o que era e como está sendo. No aniversário de Caruaru, Davi, eu fui lá pra Casa Rosa, ela tava lá, a prefeita. A Kekel estava por lá. Ela não estava com a Priscila, não veio? Isso, exatamente. Pronto, estava lá. Mas aí a coisa vai mudar, porque eu vou dizer o que mudou, como era e como está sendo. Vamos nessa, é bom. Está entendendo? Muita coisa, viu? Muita coisa. E eu poderia dizer a você agora, Diga. os vereadores, em relação a Raquel Lira, com o Rodrigo Pinheiro, tá todo mundo sorrindo. Todo mundo tranquilo, satisfeito e feliz da vida. É bomba. Tá vendo? Mas eu vou dar esses detalhes. Foi né? por isso o reflexo desses 23-0? Também, já mostra isso aí. Uhum. Mostra isso aí, certamente. Né? Sem se falar de outros projetos, que passou tudo, viu? Passou tudo. Mas eu estou apurando especificamente a oposição. Se, na verdade, está tendo esses benefícios que já estão sendo colocados à disposição deles. É bomba. Vamos apreciar para poder a gente ver. Bom, deixa eu colocar, para não esquecer, aqui, essa história toda. Eu fiz uma relação aqui
das 6 cidades com o maior número de eleitores. E não mudou, viu? Permanece a mesma coisa, só que a votação, ela aumenta e diminui a cada dia. Tá entendendo? Recife continua sendo a primeira cidade, de 1.215.139 votos. 1.215.139. Percentualmente, viu, Tony e o Santiago? Recife tem 18% do eleitorado de Pernambuco. Jaboatão tem a segunda colocação, com 476.665, 7% do eleitorado. Depois, na terceira, vem Olinda, 298.356, 4,5%, arredondando, né? Percentualmente falando. Depois vem Caruaru, com 236.934. Olha, para quem quer fazer cálculo aí, 236.934. Isso altera, viu? Tanto para cima como para baixo. A margem de lá e cá. Porque morrem pessoas, né? E eles fazem o trabalho que estão aí no paralelo. Então isso representa 3 pontos, percentualmente 5. Depois vem Petrolina, viu? Petrolina, meu filho. 228, 249 com 3,3%. E finalmente Paulista com 3,3% também, arredondando com 227.831. Ou seja, o total de eleitores no estado de Pernambuco, atualizadíssimo de dados de hoje, Pernambuco tem, neste instante, 6.873.262 eleitores. Aí, por região, no Sertão, compreendendo 11,43%, tem 785.965 eleitores. Zona da Mata, compreendendo 13,36%, 918.396. O Agreste, olha coisa boa aí, 25,34%, 1.741.806. Faz a diferença, viu? Faz a diferença. Quase os dois, né? Sertão com Zona da Mata. Vem a Metropolitana, a mais forte, com 43,28%, 2.974.413, e o São Francisco, que compreende 6,58%, com 452.682. A gente só volta a falar nesses detalhes agora, lá no mês de julho, depois do São João. Mas você fica aí e acopla que esses dados, eles serão modificados certamente, viu? Porque todo dia muda. Esse aqui é o detalhe. É bomba. Aqui o Santos Marcena está dizendo o seguinte: a Prefeitura de Caruaru tentando censurar os artistas, não deu certo em São Paulo. Será que vai vingar aqui? É só para registrar. A mamata não acabou. Ela apenas mudou de endereço e está sendo paga em ouro. Santos Marcena. Então, o Josiel João está dizendo: boa tarde, estou na escuta. Então interpreta aí para mim, Santiago, isso aí. Eu não consegui entender também não a pergunta. Interpreta. Na verdade, Givaldo Bado, Wagner Melo, Gilvan Mendes, meu amigo Adriano Heleno. Interpretem comigo essa Vamos lá. aí. Aqui, a Prefeitura de Caruaru tentando censurar os artistas. Parece que tem uma cláusula no contrato para que os artistas do São João evitem posicionamentos políticos. Inclusive, teve uma matéria aí da Folha de São Paulo dizendo que está proibido, certo? Quem se manifestar pode perder o cachê. É mais ou menos por aí. Aí está dizendo que é só para registrar. A mamata não acabou. Eu acredito que é uma crítica ao governo federal, está dizendo ela apenas mudou de endereço e está sendo paga em ouro, com relação à questão do Ministério da Educação. Entendeu? Eu entendi e não entendi. Eu entendi a primeira parte, a segunda eu me perdi. Pois é. Ô, Nando, traz um café pra mim, Nando. É porque aqui, veja, eu acredito. Não, aqui do ponto de vista do Acredita-se contrato, que as críticas o que dos é que a gente pode dizer artistas. por parte? Acredita-se que as críticas dos artistas vão ser ao presidente. Sim, não, Certo? essa parte entendi, porque teve aquele problema lá do Lula Palusa, que os artistas falaram do nome de Lula no palco, gritaram fora Bolsonaro, e aí houve aquele projeto todo de tirar o cachê desses artistas. Isso eu entendi. Eu não entendi essa segunda parte aí do Ministério da Educação.
Pois Porque- é. Então, é como se de repente eu acrescentasse esse entendimento do Tony aí naquela história. Se não pode fazer, não faz. Ninguém faz. Pode Veja, ser de Caruaru, de São Paulo, de Maceió, do Rio. Não pode. vou fazer Ninguém igual a Santiago. faz. Santiago faz. Veja, escute. Isso. Escute. Tem uma coisa que acontece muito com essa questão, inclusive já aconteceu em Caruaru. Não sei se você lembra, Davi, que teve um artista daqui, a Ria, que parece que no ano colocou o nome de Lula no telão, ou ela falou, ou citou alguma coisa. E parece que alguém entrou com um processo contra a prefeitura, porque disse que era um cachê pago. Então, pode ser que seja isso, essa repercussão também. Não, e porque é o seguinte, veja bem. Eu digo assim, essa repercussão daqui da fundação, eles estarem querendo evitar esse tipo de problema. E existe uma diferença do Lollapalooza porque é um evento privado e o São João é um evento público, com dinheiro público. E aí pode existir essas questões judiciais, né? Então, é evidente o Para a seguinte, prefeitura, também para a fundação. Eu também sou de acordo o seguinte, se não pode, não pode, acabou. Eu sou de cumprir regra. A, B ou C. Se não pode, não. Se você descumprir, é multado, é punido. Se é que a ideia é essa, entendeu? Eu acho que se não pode para um, não pode para ninguém. Inclusive... Ô, Davi, uma pergunta agora. Existem tantas regras eleitorais. Existe alguma que configure que isso seja uma propaganda política? Querendo ou não, a gente recebe o cachê pelo município, né? Quem faz o show daqui. Quem fizer pela Fundarp vai receber pelo Estado. Então, não deixa de ser uma verba pública. Citar o nome de um prefeito, de um candidato, um pré-candidato a presidente, ou deputado, ou etc, etc. Isso não pode configurar, de repente, o uso da máquina para fazer campanha e seja essa a preocupação? Seguramente. Seguramente. Necessariamente você não tem que pedir voto para caracterizar política, não. Certo. O fato de você estar num show público citando alguém que todo mundo sabe que vai disputar uma eleição, indiretamente você está pedindo voto para ele. Então, pode ser que nessa cláusula seja isso, André. Pois é. Inclusive, se eu não me engano, foi o show de Daniela Mercury, né? Que foi questionado por propaganda extemporânea, né? Exatamente. Propaganda eleitoral fora do tempo. Olha, eu sou do seguinte caminho. Eu acho que defender ideias é maravilhoso. Defender candidato eu só faço se me pagarem. Porque eu não vou fazer propaganda política por ninguém, até porque depois eles estão aí nos acordos, como a gente está vendo, e a gente fica com a cara de tacho. Então, assim, defender ideias, sim. Defender ou colocar nome de políticos, eu acho que seja esse problema de configurar uma propaganda política e talvez por isso eles estão colocando essa cláusula para que não aconteça de novo o que aconteceu com a prefeitura, dela ser acionada. Eu vou só confirmar quem foi que entrou com o processo, mas foi um médico daqui de Caruaru que processou por causa desse show que aconteceu. Inclusive uma pessoa que, eu não vou citar o nome da fonte, que disse o seguinte, da administração: imagina se o sanfoneiro, o ex-ministro lá, ele vai tocar no dia 23, né? Isso. Tocando, diga, o presidente é o melhor, o presidente é não sei o quê, entendeu? E tem outro artista que vai tocar no São João, bolsonarista, que é o Alcimar Monteiro. Alcimar Monteiro também não pode, né? Não pode nem pró presidente, nem contra o presidente, nem pró Lula, nem contra Lula, enfim. Eu acho que eles estão querendo como é que se diz? Evitar problemas. O Santos Macena está dizendo, é porque os partidários do governo federal vão dizer que os artistas se posicionaram contra porque não tem mamata para eles. Agora a gente entendeu. O Manuel aqui da Boa Vista está dizendo assim, só falta lembrar que a maioria dos artistas do sertanejo são apoiadores de Bolsonaro. Deve ser esse o medo. Será que é isso? Bom, é o seguinte, independentemente do lado romântico, do lado musical, digamos, sertanejo, rock ou qualquer coisa que o valha, eu acho que se tem que se estabelecer uma regra, ela tem que ser cumprida e respeitada. E pouco me interessa se é o ex-ministro que está aqui, que defende Bolsonaro, que vai tocar sanfona, que ele é sanfoneiro, ele tem todo direito. Agora, se tem uma regra para no palco ninguém fazer nenhum tipo de propaganda ou lembrança que dê a intenção de pedir voto, então não será que nesse momento que o fato de ser o sanfoneiro de Bolsonaro, ele vai poder fazer isso. Então, se ele puder fazer, então todo mundo esculhamba, faz todo mundo, pede voto a quem quiser. Eu acho que tem que cumprir regra. Eu também acho. Eu acho que é por aí o caminho. O que minha mãe diz é o que é acordado não é caro.
Rafael Nascimento está dizendo aqui, boa tarde a todos, dinheiro público só para motociata. Não tem nada. Essa história aí vem no lado político, né? O lado romântico, o lado torcedor, e aí. Tem se outro... você coloca para motociata, você fala sem terra, a mesma coisa. Então A última aqui, Davi, para pra gente encerrar as perguntas do Facebook. O Ramon, ele mandou aqui, só estão querendo proibir porque possivelmente o prefeito seja bolsonarista e sabe o quanto vai ter de manifestações contra Bolsonaro. Já quero ver ele proibir o povo de fazer essa manifestação no São João. Mas Veja como está polarizado, porque a gente acabou de receber uma mensagem dizendo que, achando, né, dando a entender que a maioria dos sertanejos são bolsonaristas e que podem se manifestar. Já tem outra mensagem dizendo que a maioria dos artistas vão se manifestar contra o presidente. Pronto, então veja. Porque essa história, por exemplo, do Ramon dizer, não, é bolsonarista, você vai ver, eu quero que empate. Ele dizer que vai ao Bolsonaro, e quem é que empata vai a Lula? É a mesma coisa, campeão. É jogo no jogo. Eu quero 1-1, não 0-0. Eu só queria no São João estar com fone de ouvido, porque eu queria ouvir forró e só. Eu queria que a eleição começasse realmente Mas isso aí é muito simples, viu, Tony? Na minha opinião, essa confusão toda é muito simples. Se você tem uma regra e você tem moral para essa regra ser estabelecida e respeitada, beleza. Se não tem, avacalha. A vaca mococa, não tem aquela... A vaquinha mococa está dizendo, faça aí o canto da sereia. Então pronto, amigo. Tem que respeitar. Regra é regra, acabou. Se não respeitar a regra, então é uma avacalha aí. Então deixa eu dizer aqui, vaquinha mococa está dizendo... Selar! Selar! Valeu, Davi. Até segunda com muitas novidades! Até segunda!